Evangelho Mateus, capítulo 14, verso 12 em diante. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Evangelho, Mateus escreveu no capítulo 14, verso 12 em diante. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer: e chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e, sabendo o povo, seguiu a pé desde a cidade. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuindo de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E, sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhe disse: não é mister que vão, dai-vos de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: traz-mo aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre as ervas, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-lhe aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Louvado seja Deus. Vamos ter assento. Aleluia. Texto glorioso, maravilhoso. Nós vamos aprender muito nesse texto. Glória a Deus. Porque eu digo para você, irmãos, que os tempos se passam e as pessoas se limitam. Nos dias de hoje, estamos nos limitando para ir à casa do Senhor, estamos nos limitando para ter oração, estamos nos limitando para cultuar, estamos nos limitando para termos comunhão uns com os outros, estamos individualizando a nossa vida, sendo que Deus disse que Ele é a cabeça e nós somos um corpo totalmente ligado, totalmente ajustado. E nós vemos que nos dias hoje se limitam porque uns usam de circunstância que a epidemia, mas para estar na igreja, para estar em outros fins, não. Para estar numa academia, em qualquer outro lugar, a epidemia não atrapalha, mas para estar na igreja, sim. Porém, digo para os irmãos, não
entristeça por essas coisas. Porque a Bíblia vai nos mencionar que o dia que Jesus voltar, se tiver 2 no campo, um vai subir e um vai ficar. Se tiver 2 no moinho, um vai ficar e o outro vai subir. E às vezes você olha e fala, mas pastor, e essas pessoas? Dai glória a Deus por tudo, porque você escolheu como Maria e Marta. Jesus disse, Maria, Marta, uma escolheu a melhor parte para estar aos pés do Senhor. Às vezes, para outras pessoas, a melhor parte é estar nos outros lugares. Um se limita e hoje diz, eu não vou lá porque para entrar eu tenho que assistir um culto de máscara e eu não suporto. Eu não suporto a máscara, mas eu quero a bênção do Senhor. Que sacrifício você tem feito para receber algo de Deus? Você parou para imaginar que uma empresa te contrata? Jesus não é empresa, mas nós devemos ter respeito por Jesus, porque as pessoas ficam 30 dias, 60, e vem até a casa do Senhor para participar da ceia, receber o seu salário. Você fica 30 dias em casa numa empresa, o que você vai receber nessa empresa? Aí você olha e diz assim, mas eu sou contratado. A minha vida está na mão de Jesus. Mas se você esfriar, aonde não houve igreja, aonde não há uma repreensão, não há uma intensidade. Ou seja, quando a palavra não te confronta, você não sente que está errado. Quando você chega na oração, quando você ora, o Espírito te revela. Quando você fala com Deus, o Espírito te confronta na tua carne e você vai ali pedir perdão pelos erros, pelos pecados. Mas quando você está frio, como você vai sentir que você está no erro se nada te confronta ao erro? Se nada te confrontar, não tem como você. Você já viu que é ditado? Jogar pérola aos porcos. Quando joga pérola aos porcos, você vai jogar uma palavra de Deus tão importante, mas como a pessoa está lambuzada no pecado, ela não sabe discernir, porque para ela tudo está sujo, tudo está errado. Mas eu quero trazer esta palavra gloriosa para a tua vida, que nós vamos aprender algo. Para nós não limitarmos no conforto da nossa casa, porque a palavra de Deus vai nos dizer que enquanto preocupamos com a nossa casa estocada, deixamos a casa de Deus deserta. E eu digo para você, enquanto você está no conforto da tua casa, Deus está te observando. Mas Ele observa quando você olha no relógio, começa a contemplar, fala assim, daqui a pouquinho eu tenho um compromisso com o Senhor, daqui a pouquinho eu tenho que estar lá dando glória a Deus, daqui a pouquinho, ei, entenda uma coisa, eu aprendi algo, não deixa que a sua falta não faça falta, mas entenda, o compromisso não é com o homem, mas a necessidade de você cultuar,
a necessidade de comer, a necessidade de alimentar, a necessidade do contato espiritual. Sabe aquele negócio que você necessita, você precisa, o dia, sabe? Você pode ficar 3 dias sem almoçar, mas quando dá o horário que você tem que almoçar, a fome aperta. Você pode nem comer naquele dia, mas deu 11 horas, meio-dia, o relógio do estômago. E assim é na casa de Deus. Tem irmãos que tem já aquele reloginho sem o despertador despertar 3 horas da manhã, ela acorda para orar. Por quê? Porque é um compromisso com Deus. E uma coisa interessante que eu quero dizer para você nesse texto que nós vamos aprender nesse dia é a intensidade de você saber quem é Cristo, quem é Jesus, que Ele não te desampara, Ele não deixa, Ele cuida de você quando você vai ao encontro dEle. A palavra de Deus vai nos dizer que Jesus fica sabendo da morte de João Batista. Os discípulos levam ele ao sepulcro, João Batista, e vem anunciar Jesus. Mas quando eles anunciam Jesus, a Bíblia vai nos dizer: Jesus, ouvindo, retirou dali num barco. Eu quero que você observe o texto para você sentir Deus falando comigo e com você esta noite. Quando eu venho trazer uma mensagem, eu releio o texto para mim ver que através da vírgula Deus fala tremendamente conosco. Porque, olha lá, logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem. Olha, 13. Jesus, ouvindo, retirou dali num barco para um lugar deserto. Num barco. Retirou num barco. Mas eu quero que você observe que ele vai para um lugar deserto por dentro d'água. Por dentro d'água. Aí você olha nesse texto e fala assim: mas pastor, o que leva o ser humano a buscar a presença de Deus? O sacrifício, a necessidade está perto. Por quê? Quem de nós aqui, em sã consciência, procura retirar para um deserto para alimentar? O deserto não prova nada que tem para nós algo futuro. Mas a Bíblia vai nos dizer que ele retirou dali num barco para o deserto, ou seja, por dentro da água, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde a cidade. Agora que você começa a viabilizar, enquanto eles foram num barco, Jesus foi num barco, o povo foi a pé. Eu quero te dizer para você esta noite: não se limite a estar perto de Deus. Não se limite a estar perto de Jesus. Não se limite, porque quando você vai até Ele, Ele tem palavra de vida, Ele tem alimento, Ele cura, Ele liberta, e Ele não te despede se antes você não estiver satisfeito. Jesus foi por água. E lá na frente a palavra de Deus vai nos mencionar. Jesus, olha só, saindo viu uma grande multidão. Ou seja, quando ele encosta em terra, ele vê uma grande multidão. Agora eu pergunto para você: uma pessoa a pé anda mais do que uma pessoa de barco? Não sei. Porque a Bíblia está dizendo que quando ele saindo viu uma grande multidão. A palavra de Deus vai nos dizer neste mesmo texto, no Evangelho de
Aqui nós vamos ver que ele, possuindo de íntima compaixão para com elas, curou os seus enfermos. Porque este texto está nos 4 evangelhos, porém, no evangelho de Lucas fala que antes de curar, ele tratava do reino. Ele ensinava do reino. Sabe por quê, irmãos? Se vão olhar esse texto, ele engloba vários horários. Porque nesta hora é em torno da tarde, do meio do dia para a tarde. E vai dizer que ele só, depois ele despede o povo só à noite. É interessante você olhar quando ele fala do reino. Olha só, pastor, quando disser, diz onde está. Sim, Lucas capítulo 9, verso 11 vai dizer: e sabendo a multidão, seguiu e ele os recebeu, falava-lhe do reino de Deus, sarava os que necessitavam de cura. Falava do reino de Deus. Trazendo aqui para nós agora, estamos vindo para a casa do Senhor. As pessoas perderam o dilema do amor. Por quê, pastor? Porque eu só vou na igreja quando acabar a epidemia. Acabou o dilema do amor. Por quê? Eu só vou na igreja mesmo porque eu necessito de um mistério. Eu necessito de um sobrenatural de Deus. Não, querido, você não vem na igreja por causa disso. Misericórdia, vai na igreja porque Deus já te presenteou gratuitamente com a graça, já te deu uma coroa. Ele diz: guarda o que tem, porque Ele já te deu. Eu não estou ouvindo, as pessoas vêm na igreja com medo de ir para o inferno e não sendo grato a Deus, não buscando a presença dEle, não querendo estar junto com Ele. Jesus, no capítulo 4 de João, se eu não me recordo bem, quando fala da samaritana, vai dizer que ela fala assim: mas os judeus falam que adoram num lugar e os samaritanos em outro. Ou seja, enquanto eles falavam assim, vai chegar um momento que não vai adorar nem no Monte de Gerizim, nem em Jerusalém. Mas Deus procura os verdadeiros adoradores. A Bíblia vai nos mencionar que nós, quando obedecemos os estatutos do Senhor, as bênçãos do Senhor vos acompanharão. Quando nós adorarmos a Deus pelo que Ele é, Ele fala o seguinte no Eduardo: bendito na cidade, bendito lá no campo, no lugar que você estiver. Bendito o cesto e bendito a lançadeira. Bendito ao entrar e bendito ao sair. Mas quando você adora quem é, mas estamos vendo hoje Jesus o quê? Como uma caixa de sardinha. A igreja que fala que faz mais milagre vai lá, mas Jesus não é o mesmo? Não estou entendendo. As pessoas estão vendendo Jesus, quem oferta mais, quem oferta menos, quem dá mais dízimo, quem faz isso. Mas ele diz o quê? Eu vim para os meus e os meus não receberam, mas tudo quanto receberam, o Espírito de Deus. Jesus não veio pelo que você é, e sim pelo que Ele pode fazer com você. Ele não está limitando o que você tem. Por quê? Eu e você não temos nada.
somente a graça que nos é dada. Pastor, eu tenho minha casa. Querido, o dia que você morrer, leve junto. A terra foi Ele que fez. As plantas foi Ele que criou. Ele diz para mim e para você o seguinte, quando fala da ansiedade aqui em Mateus: por que estar solícito com o que comer e com o que beber? Não preocupar, pois as ervas do campo, que hoje está linda, amanhã cai, seca. Os lírios, quanto mais bonito, quanto mais voz. Se nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como a erva do campo. Deus está olhando para nós de uma forma seguinte, querido, que a nossa matéria vai ficar, a roupa que nós estamos vestido não tem sentido algum se não for a nosso corpo, a roupa, se não for para adorar o Senhor, se for para honrar o Senhor. Mas nós olhamos a Deus como o quê? Eu vou na casa do Senhor porque Ele vai me dar algo. Ele vai me dar algo. Ele vai me dar. Recebi a promessa que Ele vai me dar. Não, querido. Ele diz: buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça. Segundo as coisas serão acrescentadas na tua vida, porque Deus sabe do que você precisa. Sabe por que nós estamos sofrendo? Nós cristãos estamos sofrendo porque nós não somos gratos com aquilo que Deus já deu, e nós procuramos aquilo que nós não temos. Não temos. Deus mostra tanta coisa linda para nós, e nós ficamos procurando as coisas que nós não temos. Ou seja, Deus te dá um carro, seja grato com aquilo e vai viver, vai trabalhar, quer o outro, sim, mas vai aproveitar aquilo ali. Mas nós o que? Ficamos almejando tantas coisas, quero comprar tantas coisas, deixamos de ser grato à bênção que Deus já nos deu. Quero chegar aqui para trazer esse texto para que nós possamos englobar. Por que, amados? Porque este povo foi procurar Jesus no deserto, onde não tinha nada, mas eles queriam Jesus. Jesus fala do reino de Deus, ou seja, quando Jesus termina de falar do reino de Deus, Jesus cura, transforma as pessoas ali, pronto, mas todo mundo estava com fome, Zé. Os discípulos chegam e falam: despede para que eles vão embora. Despede. Despede barriga vazia. Despede. Olha lá. Chegando à tarde, os seus discípulos aproximaram dele, dizendo: o lugar é deserto, a hora é avançada, despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Mas Jesus disse: não é mister que vão, dão de comer. Não é mister. Não é bom, não é legal, não é formal. Dão de comer. Essa hora, olha só como Deus vai falar conosco. Essa hora, Zé, Jesus não ia ensinar a multidão. Essa hora, Jesus ia ensinar os discípulos. Dão de comer. Jesus, então eles disseram: não temos nada aqui senão 5 pães e 2 peixes. Mas o pão simboliza o que na Bíblia? Jesus diz: eu sou o pão da vida. Jesus tinha que multiplicar
forma de milagre com os discípulos. Jesus pega e diz para ele: